Olá, gente. Bom dia. Bem, hoje eu gostaria de falar um pouquinho dessa minha trajetória, de como eu consegui chegar até os 63 anos, que eu acabei de completar, né, semana passada. E, assim, como eu me senti durante todo esse processo, esse percurso de vida, e só agora, depois de tantos livros, né, escritos, só agora eu publicar o meu primeiro livro. Que eu publiquei recentemente, Amor Bandido, que graças a Deus a aceitação está sendo bem legal, o pessoal está gostando muito. Eu tenho recebido resenhas, né, como se fala agora, né, resenhas bem positivas. Isso me deixa muito, muito, muito feliz. Mas vamos lá. Por que que eu tendo, como eu já contei, né, em outras postagens, em banners que já foram publicados, eu já contei que eu tenho em torno de 20 livros escritos e que eu comecei, né, a escrever os meus livros ainda adolescente. Sim, eu também já postei recentemente a minha primeira história completa, que não foi Amor Bandido, não foi a que eu publiquei ainda, tá? E isso eu tinha 15 anos, porque antes, a partir dos 11, 12 anos de idade, eu já fazia é, tipo rascunhos, né? Eu escrevi muitas poesias, muitos poemas, e entre uma coisa e outra eu brincava de escrever histórias, de escrever, de falar sobre casais apaixonados. Então, a minha história completinha, ela começou mesmo assim, eu tinha em torno de 15 anos e eu escrevi Juventude Complicada, que era assim, na minha cabeça funcionava como se fosse uma novela. E eu ouvia minha avó, muita novela de rádio. Aos 7, 8 anos de idade, eu amava ficar ouvindo aquelas histórias. E hoje eu estou muito feliz, né? Porque hoje estamos trazendo de volta o audiobook, que eram as antigas novelas de rádio, onde as pessoas faziam aquela representação maravilhosa das histórias, onde naquela época, né, em que eu era criança, não existia TV para todo mundo. Nem todo mundo tinha essa condição de ter televisão. Ainda era algo novo, tá? Então, assim, o rádio que dominava, né? Então eu me apaixonava pelas músicas e eu já desde muito cedinho e me apaixonei pelas novelas de rádio que eu ficava ouvindo com a minha avó, a mãe da minha mãe. Então, a partir daí, tudo aquilo, todo aquele universo me encantava. Eu ficava emocionada, mesmo com tão pouca idade. E a partir dos 10, 11, 12 anos, quando eu já estava dentro de uma posição um pouco mais elevada dentro de um colégio, onde eu já sabia ler, onde eu já sabia escrever, onde eu já estava passando para uma formação um pouco, né, melhor, maior, de mais compreensão das coisas, onde eu comecei a ler os primeiros livros, né, que eram antigamente eles eram colocados de forma até impositiva, mas eu acredito que era algo assim para o nosso bem. As pessoas que assimilaram isso, como eu, por exemplo, que me apaixonei de cara por começar a ler as histórias nos livros, e isso me trouxe mais bagagem ainda para falar daquele sentimento que já dormia dentro de mim, né? Que era começar a colocar para fora como eu enxergava uma história de amor, como eu via um casal se declarando. Então começou aí a minha narrativa e começou aí a minha escrita. E aí eu comecei a escrever realmente histórias com começo, meio e fim, histórias completas. Então, no decorrer de toda a minha adolescência, até uma boa parte da minha juventude, depois até um pouco mais na idade adulta, eu cultivava esses livros que eu fui escrevendo no decorrer entre a adolescência e a idade adulta. Eu fui escrevendo esses livros e eles foram ficando guardadinhos dentro de uma gaveta, em compartimentos de meu guarda-roupa, né? E agora, depois de tantos anos, aí ninguém diz assim, poxa, mas você esperou tanto por quê? A verdade é assim, a vida são feitas de fases, né? Então eu tive a minha fase de escrita, de emoção borbulhante,
onde eu coloquei tudo no papel. Depois veio a fase um pouco mais responsável, onde eu deixei de ser uma filha, uma aluna, para virar, de fato, uma mulher que trabalhava, independente, dona de casa. Me casei relativamente cedo, porque na minha época, entre 22 e 23 anos, você se casar era realmente cedo, né? Principalmente para mulher que assim, já vinha com essa ideia de que se passasse um pouco dessa idade, ela podia ser considerada já titia, né? A titia já passou dos 25, 26 anos sem se casar, já tinha uma conotação um pouco negativa. Bobagens, né? Obviamente bobagens, claro. Porque hoje eu acho perfeito que as mulheres elas encontrem o lugar dela no mundo, que ela realize os grandes sonhos e planejamentos da vida. E aí, então, isso não impede que ela viva uma história de amor, que ela até viva dentro dessa história de amor como uma parceira, como uma companheira, mas se colocando sempre como a pessoa, a personagem principal da sua própria história. Então eu me casei cedo, tive logo um filho cedo também. Aos 23 anos eu tive meu primeiro filho. E esse sonho e essa aventura de escritora, ela ficou um pouquinho guardada. E durante muitos anos eu fui trabalhar, trabalhei numa grande empresa, fiz muitos amigos e me apaixonei também por esse outro universo de trabalhar, de ser dona da minha própria vida, de ser uma pessoa independente até financeiramente, por assim dizer, né? Então eu me descobri como alguém que queria também fazer um pouco mais do que ser a esposa e a dona de casa. E nesse momento, não é que eu tenha esquecido do meu sonho. Eu nunca esqueci, nunca, não podia esquecer jamais. Porém, eu acabei atrasando um pouquinho de realizá-lo. O que veio acontecer recentemente, né? Aí veio a fase de uma separação, tranquila, na boa. Sempre primeiro a gente tem que buscar a nossa felicidade. Meus filhos criados, já adultos, porque depois veio o segundo filho. Graças a Deus, meus 2 filhos amados, que eu tanto amo. E a partir daí, eu parei a pensar um pouco mais no meu sonho. E esse sonho se realizou, né? Com a primeira publicação, também porque tivemos uma abertura maravilhosa, uma empresa grande que deu essa condição, que proporcionou essa aventura pra gente, né? Essa possibilidade. Então, eu tenho Amor Bandido hoje publicado, então algumas pessoas que não me conheciam, não sabiam nada de mim, passaram a me conhecer através dessa linda história de amor. Eu volto aqui, hein, para contar mais sobre as outras histórias de amor que eu escrevi. E me sinto bastantemente realizada em ter publicado, mesmo que aos 63 anos eu permiti que meu sonho ganhasse o mundo, ganhasse asas e voasse. Um beijo. Logo eu volto para contar um pouco mais desses meus lindos e maravilhosos livros. Tchau.